Este vídeo foi preparado para demonstrar a forma correta de testar um sistema de detecção de metais para aplicações com esteira transportadora. Ao testar sistemas de detecção de metais, devemos considerar duas partes. A primeira parte é a sensibilidade do detector e a segunda é o sistema de rejeição. Antes de testar um sistema de detecção de metais, devemos considerar o seguinte: segurança. Sempre que forem feitos testes de detecção de metais, deve-se levar em consideração a segurança. É preciso permanecer afastado das peças móveis, uma vez que os dispositivos de rejeição atuam com alta velocidade e sem nenhum tipo de aviso. Nunca coloque as mãos perto da área de rejeição enquanto a máquina estiver em funcionamento. Recuperação. Assegurar que os pacotes de teste possam ser recuperados com facilidade na linha de fluxo, caso não sejam recusados. Funcionamento básico. Os detectores de metais para sistemas de inspeção de alimentos têm o mesmo princípio básico de funcionamento. Uma bobina radiotransmissora circunda a abertura do detector na metade dela, e de cada lado há duas bobinas receptoras. A localização precisa das bobinas forma um sinal balanceado, que é medido nas bobinas receptoras quando não há nada passando pela abertura. Qualquer objeto que passe pela abertura e seja condutor de eletricidade ou tenha propriedades magnéticas perturbará esse balanceamento do sinal pré-configurado. Esses sinais são processados digitalmente pelo sistema eletrônico e pelo software do detector, e se o sinal de desbalanceamento for suficientemente grande, produzirá um sinal de saída de rejeição. Efeito do produto. As características do produto que estão sob inspeção podem limitar a sensibilidade de um detector de metais. Isso é denominado efeito do produto. Estas características do produto produzem um sinal magnético ou condutor que interfere na detecção de contaminação metálica. Este efeito é minimizado utilizando-se um método denominado compensação de fase. Este método utiliza o sinal produzido pelos metais, que está ligeiramente defasado no tempo em relação ao sinal dos produtos. Em geral, os produtos se agrupam em duas categorias: secos, aqueles que não são condutores, e úmidos, aqueles que contêm umidade suficiente para conduzir a eletricidade. Sendo assim, o sistema deverá ser testado com o mesmo produto que será utilizado durante a produção. Ao colocar a amostra de teste no centro da abertura, verifique que o produto não cubra as amostras de teste. Testes e amostras de teste. As provas são realizadas utilizando pacotes de teste que contêm amostras esféricas de metal que representam as três diferentes categorias de metal. Metais ferrosos, como o ferro e o aço, que são magnéticos e bons condutores da eletricidade. Em geral, são contaminantes metálicos mais fáceis de serem detectados. Metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e o bronze, que não são magnéticos, mas excelentes condutores. Em geral, são tão simples de detectar como os ferrosos em um produto seco. Mas a detecção é mais difícil quando são inspecionados produtos úmidos. Tem também o aço inoxidável da série 300, que não é magnético e, em geral, não é bom condutor. Estas duas características fazem com que o aço inoxidável seja o tipo de metal mais difícil de detectar. As amostras devem ser certificadas e o tamanho da esfera de teste deve ser detectado de forma confiável em conformidade com a documentação correspondente. Sensibilidade. A sensibilidade do detector de metais é medida determinando o menor tamanho das peças de metal que ele consegue detectar. Há muitos fatores que afetam a sensibilidade de um detector de metais. Mas, em geral, há dois fatores limitadores importantes. O primeiro é o efeito do produto já mencionado. E o segundo é o tamanho físico da abertura do detector de metais em detectar. O centro geométrico da abertura é o ponto mais fraco do campo eletromagnético. Portanto, essa posição será a área menos sensível. Portanto, ao testar um detector, é importante colocar as amostras de teste o mais próximas possível do centro da abertura.
A maioria dos detectores de metais mostrará uma indicação da detecção e alguns mostrarão informações detalhadas sobre o tamanho relativo do sinal de detecção. Isto é muito útil para determinar até que ponto o nível de detecção é sistemático e confiável. Neste detector, o sinal é mostrado como um número pico. Qualquer sinal pico superior a 100 fará com que o detector de metais envie um sinal de detecção. Idealmente, cada amostra de teste deverá gerar um sinal mínimo de 120 e o sinal do produto sem contaminante deverá ser inferior a 50. Isto garantirá uma detecção sistemática e confiável das amostras de teste e minimizará as rejeições falsas. Dispositivo de rejeição. Uma vez comprovado que as amostras de teste são detectadas de forma confiável, também devemos confirmar que o dispositivo de rejeição esteja rejeitando efetivamente o pacote de teste contaminado. Para verificar a precisão do dispositivo de rejeição, é importante garantir que o teste seja realizado em velocidades normais de produção e com um espaçamento normal entre os produtos. Os pacotes de teste devem ser introduzidos enquanto passam como passariam um produto normal. A sincronização do dispositivo de rejeição é normalmente controlada pelo detector. Os dispositivos de rejeição de jato de ar ou de transportadores pneumáticos requerem sensores adicionais para determinar a posição e o tamanho do pacote para uma rejeição bem-sucedida do produto contaminado. O procedimento de teste para uma detecção de rejeição precisa deverá ser o seguinte: usar produto real sempre que for possível. Colocar as amostras de teste no pacote, de forma que elas passem o mais próximo possível do centro geográfico da abertura. Introduzir os pacotes de teste antes do detector de qualquer fotossensor que o sistema esteja utilizando. Introduzir os pacotes em uma posição que imite sua velocidade e espaçamento normais. Deixar que o dispositivo de rejeição funcione plenamente e garantir que o pacote indicado seja rejeitado de forma clara e livre dentro do container de rejeição. Passar os pacotes com as amostras de teste nas extremidades anterior, média e posterior do produto. Sistemas para testes de falhas. Alguns sistemas são fabricados com sensores para testes de falhas que monitoram diversos aspectos do seu funcionamento. Entre esses aspectos estão: codificador para monitoramento de velocidade que permite compensar automaticamente a sincronização da rejeição em caso de mudanças na velocidade da esteira transportadora e condições de parada e partida. Dispositivo de confirmação de rejeição que verifica se um pacote foi rejeitado corretamente. Sensor de nível de container que avisa quando o container de rejeição está próximo da sua capacidade máxima. Sensor de porta que monitora que a porta do container de rejeição não tenha ficado aberta. Sensor de saída da zona de rejeição, que avisa se há produto mais à frente que pode se acumular dentro da área de rejeição. Também monitora que qualquer pacote rejeitado tenha sido desconsiderado pelo dispositivo de rejeição. Verificação de sistemas para testes de falhas. Se um sistema de detecção estiver equipado com estes sensores, os testes devem incluir métodos para verificar o seu funcionamento. Monitoramento de velocidade. Testar o funcionamento do sistema de rejeição em diferentes velocidades da esteira transportadora. Desligar e ligar a esteira transportadora entre a detecção e a rejeição do contaminante, verificando que seja rejeitado o pacote correto. Dispositivo de confirmação de rejeição. Para testar o dispositivo, desligue a entrada de ar do dispositivo. Faça passar um pacote de teste e confirme que o resultado seja uma falha de verificação de rejeição. Sensores de nível de container. Bloquear o sensor e verificar que resulte em falha. Sensor de porta. Deixa aberta a porta do container e verifica se é acusada a falha.
Sensor de saída da zona de rejeição. Bloquear o sensor e verificar se é acusada a falha. Os resultados dos testes do sistema de detecção de metais devem ser documentados mediante registro manual ou utilizando um software que capte e registre os resultados. Isso garantirá melhor rastreabilidade.